Dentre os vários povos da Europa, um que se destaca pela sua antiguidade sempre quando falado é o povo grego. Os gregos são um dos povos mais antigos da Europa. Os gregos, eles eram grandes filósofos, reis, guerreiros e se destacavam muito por conta de sua arte extremamente realista. Mas você já se perguntou de onde vieram os antigos gregos? Segundo a Bíblia dá algum respaldo de algum ancestral bíblico dos filhos e netos de Noé para a origem do povo grego, das 4 tribos gregas? É sobre este assunto que eu estarei tratando neste vídeo. Por isso, deixe já o seu like e fique com mais este conteúdo a respeito da origem de um dos povos europeus mais antigos. Os gregos, também chamados de helenos, em grego se pronuncia Helines ou simplesmente helenos, são uma grande nação e um grupo étnico que tem habitado a Grécia desde o século 17 a.C., ou seja, 3.700 anos atrás. Atualmente, eles são principalmente encontrados na Península Grega, no sudoeste da Europa, nas ilhas gregas e em Chipre. Colônias e comunidades gregas foram historicamente estabelecidas em vários pontos do Mediterrâneo, mas o povo grego esteve sempre centralizado em torno do Mar Egeu, onde a língua grega tem sido falada desde a antiguidade. Agora sobre a língua grega ela tem sido falada na Península Balcânica por cerca de 3.500 anos, até onde se tem registro, e no oeste da Ásia, um pouco menos do que isso. E possui uma história literária contínua que faz dela um dos mais antigos ramos sobreviventes da família de línguas jafeíticas, também chamadas línguas indo-europeias, dos antigos gregos. Os gregos modernos herdaram uma cultura sofisticada e uma língua documentada por quase 3.000 anos. O grego moderno é de forma reconhecível a mesma língua de Atenas sobre o período ali de Péricles, no século V a.C. Poucas línguas podem demonstrar tal continuidade em seus dialetos, assim ser idênticos com as suas línguas faladas na antiguidade, como 3.000 anos atrás, ou no caso, 500 anos antes de Cristo. Para entendermos a origem bíblica dos antigos gregos, precisamos ler o livro de Crônicas, no capítulo 1, no versículo 5, que diz o seguinte: estes foram os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Crônicas, capítulo 1, versículo 1. De mesma forma, o livro de Gênesis, no capítulo 10, vai dizer: estes foram os descendentes de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Gênesis capítulo 10, no versículo 12, na linhagem ali de Jafé, vai falar a respeito do ancestral de todos os gregos. Desde a antiguidade e desde os livros bíblicos, quando se vai mencionar o nome Grécia ou qualquer referência à Grécia, o termo usado sempre em aramaico ou em hebraico é o termo Yavan, ou chamado na nossa língua Javã. Javã, filho de Jafé, é o ancestral ali dos povos do Mar Egeu, dos povos gregos, das tribos gregas antigas. Segundo as interpretações bíblicas e segundo os próprios termos linguísticos, vão indicar que Javã é o ancestral de todos os povos gregos, de todas as tribos gregas ali do Mar Egeu. Os povos europeus, academicamente, teologicamente e linguisticamente, eles são chamados e denominados por 2 termos, e estes termos são os seguintes: o termo indo-europeus, povos indo-europeus, de línguas indo-europeias e de etnias indo-europeias. O segundo termo também muito usado e muito falado é o termo jafetitas,
povos jafetitas, descendentes da linhagem de Jafé, o mesmo Jafé da descendência de Noé, Jafé, filho de Noé. Jafé, como todos nós já sabemos, quem já assistiu os vídeos do canal, Jafé foi o ancestral de todos os povos europeus. Jafé foi o ancestral de todos estes povos, dos povos da Escandinávia, dos vikings, dos germânicos, dos celtas, também dos gregos e romanos, entre vários outros povos ali de origem jafetita ou simplesmente origem jafeíta. Através da esposa de Jafé, um dos netos de Jafé herdou o gene asiático e então deu origem a países como China, Japão, Coreia, entre vários outros povos que são peculiares por seus traços de olhos puxados, tanto que o nome Togarma vem significar, no caso, quebrados ou puxados, uma referência aos olhos puxados dos povos asiáticos, que são também descendentes de Jafé, da linhagem de Noé. Na antiguidade, os gregos se dividiam em pelo menos algumas tribos, sendo elas os aqueus, os jônios, os dóricos e os áticas. Uma curiosidade muito interessante e relevante para aqueles que querem saber mais a respeito da origem dos antigos gregos é que o texto do livro de Gênesis, no capítulo 10, no versículo 4, vai falar inclusive que Jafé foi pai de Javã, e Javã teve cerca de 4 filhos, muito semelhante ao número de tribos gregas, no caso, que eram 4 tribos gregas. Da mesma forma, Jafé teve 4 filhos, que deram origem aí a 4 tribos gregas. O nome dado a estes filhos de Javã são Elissá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Repare que o nome Dodanim é muito semelhante ao nome Dóricos, e é muito curioso que quando nós entramos no hebraico e no aramaico, nós conseguimos achar grandes similaridades nas transliterações dos nomes dos filhos de Javã para as tribos gregas, muito além dos dóricos ou dos dodanitas. Quando nós fazemos uma etimologia aprofundada do termo Javã, que é filho de Jafé e pai dos antigos gregos, nós podemos chegar sempre à Grécia, sempre à Macedônia ou sempre a alguma região da Grécia antiga, e sempre chegamos no termo Jônia. O termo Jônia, em grego clássico, Ióvia, era uma região da costa sudoeste da Anatólia, hoje na Turquia, ficava entre Mileto e Fócia, e era banhado pelo mar Egeu e não pelo mar Jônico, como se pode pensar. Quando nós nos aprofundamos no termo Javã e nós fazemos ali uma etimologia muito aprofundada a respeito deste termo e passamos por várias línguas indo-europeias e também línguas camito-semíticas, nós podemos notar uma semelhança gigantesca, e sempre a referência do nome Javã em suas etimologias sempre está se referindo à Grécia, à Macedônia. Jônia, em grego clássico, Ióvia, era uma região da costa sudoeste da Anatólia, hoje na Turquia. Ficava entre Mileto e Fócia e era banhada pelo mar Egeu, e não pelo mar Jônico, como se pode pensar. Segundo a tradição grega, as cidades da Jônia foram fundadas por imigrantes da Sinúria, que era uma região antiguíssima ali da Grécia. Segundo referência explícita no século V a.C. por Heródoto, as crianças de Ion, na sequência das invasões dóricas, eram ali divididas, no caso ali, 12 tribos ou 12 cidades principais. Elas se diziam cidades jônicas, como Samos, Quios, Mileto, Éfeso, Colofão, Miunte, Priente, Lebedo, Teos, e também a outra cidade chamada de Clazomenes, Eritras e Fócia. Etimologicamente, na língua semítica árabe e na língua indo-europeia persa e na língua urdu, o termo para todas estas línguas aí, o árabe, o persa, o urdu, para denominar a Grécia é sempre o termo Yunan, que seria ali uma grande referência a Yavan em hebraico e também em aramaico. Uma corrupção de Iônia, o mesmo verifica-se como uma palavra hebraico-aramaica, que no caso é a palavra Yavan.
E em sânscrito, que também é uma língua indo-europeia, para quem não sabe, o sânscrito é uma língua aparentada do antigo persa e também é uma língua indo-europeia. O termo para se designar ali aos gregos ou à Grécia é o termo sânscrito Yavaná. Yavaná seria o termo sânscrito para a Grécia. Os jônios ou iônios foram os primeiros falantes de gregos encontrados ali por semitas, turcos e persas, que depois contribuíram para a difusão da língua grega pelo Oriente e pela Ásia Central. É muito notório nós percebermos que o termo para Javan ou Yavan é sempre semelhante entre várias e várias línguas antigas, de diferentes famílias linguísticas e de diferentes povos, como o árabe, que é a palavra Yonan, como no persa, que também é a palavra Yonan, lembrando que o persa é de origem indo-europeia e mais próximo do grego, por assim dizer, né? E também na língua Urdu, que também seria o termo Yunan. Agora sobre a aparência física ali dos gregos, a respeito de sua aparência física, étnica, nós podemos destacar um estudo feito em 2012, realizado com alunos de odontologia da Universidade de Atenas, que catalogou como preto a cor dos cabelos de 21% dos indivíduos participantes. 32% deles possuía cabelos castanhos escuros, 36% deles possuíam ali cabelos castanhos claros ou intermediários, e 11% deles tinham cabelos loiros ou castanho muito claros. O mesmo estudo mostrou também que 57,4% dos participantes possuía olhos castanhos, 28% deles tinham olhos intermediários, castanhos claros ou cor de avelã, e 14,6% deles ali tinham olhos azuis ou olhos verdes. Os gregos, por serem um povo jafeítico e indo-europeu, obviamente eram um povo de pele branca, um dos povos brancos ali da Europa. Não eram brancos como os povos germânicos ou como os povos celtas, que são extremamente brancos, porém eram sim também um povo branco. Um outro estudo a respeito de um caráter, no caso, genético, que foi feito ali em 2013, buscava mapear a previsibilidade de características fenotípicas, isto é, traços físicos como a cor dos olhos e cabelos de indivíduos de etnia grega, com base em seu DNA. O estudo declarou o seguinte: 9,25% possuía cabelos pretos, 41% castanhos intermediários ou escuros, 38% castanhos claros ou loiros escuros, 9,25% cabelos louros e 2,5% cabelos ruivos. Já a respeito da cor dos olhos, a cor dos olhos se dividia-se em maior parte, 76,4%, como olhos castanhos, 12,6% olhos intermediários e 11% olhos azuis ou verdes. Eu espero que todos tenham gostado da origem dos povos da Grécia, das tribos gregas, do povo grego em si, que se descendia ali do próprio Javan, que era filho de Jafé, da linhagem de Noé, dos povos europeus. Eu espero realmente que tenham gostado. Deixem os seus likes e também deixem os seus comentários. E fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal.